Ai, eu tô com cãibra. Eu sempre tenho a mania de sentar em cima do meu pé, pelo amor de Deus. Quando que eu vou aprender, gente? Só um minutinho. 2 horas depois. Agora eu sinto meu pé. Podemos continuar, enfim. Oi, pessoas, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Estante da Júlia, se você é novo por aqui. Eu sou a Júlia e seja bem-vindo a mais um vídeo caótico, bagunçado e icônico aqui nesse canal. Esse é o primeiro vídeo que está sendo gravado em 2024. Meio atrasado, sim, porque era pra ele ter sido gravado e saído em dezembro, mas não saiu. Então, primeiramente, feliz ano novo, para essas coisinhas, não importa muito. Vamos ao que interessa. Vamos conversar sobre os 5 livros que eu li no mês de dezembro de 2023. Foi um mês, assim, que me surpreendeu, porque a gente teve 2 leituras, assim, muito, muito boas, em que eu esperava uma coisa e eu recebi outra e fiquei muito surpreendida, eu não esperava gostar tanto, principalmente de uma leitura em si. Mas eu achei que eu não ia conseguir ler 5 livros em dezembro, porque se você não assistiu ao vídeo anterior a esse, né, que foi o lido de novembro, eu cheguei a comentar e a explicar um pouquinho da minha decisão de ter começado a reler ACOTAR. E continuamos a minha releitura de ACOTAR nesse mês de dezembro, parará, né? Então, o primeiro lido do mês de dezembro foi A Coor, Corte de Asas e Ruínas, né? Esse livro aqui eu dei 4 estrelas e meia pra essa releitura. E se você quiser saber os motivos do porquê eu fiz essa releitura de ACOTAR, etc, etc, enfim, as coisas que eu estava focando mais, é só assistir o lido de novembro, porque nele eu tive mais tempo pra eu explicar direito do que aqui, em vez de repetir tudo, é só você voltar lá. Mas decidi reler A Coor pra gente poder finalizar essa minha releitura, né? Igual eu comentei com vocês, eu não tinha começado ainda a COSF, então eu reli os 3 primeiros, né? O único que eu decidi não reler foi Corte de Gelo e Estrelas, porque eu li em 2021 esse livro e ele tá muito fresco na minha memória, eu não vi necessidade de reler um extra, então peguei os que eu li há mais tempo e não lembrava nada. Esse livro aqui, igual eu falei, de 4 estrelas e meia, eu gostei bastante dessa releitura, porque quando eu li ACOTAR pela primeira vez, eu tinha uns 15, 16 anos, e eu já tô com 20, então tem já um tempinho. Mas a primeira vez que eu li esse livro aqui em específico, eu não devorei ele. Eu levei acho que uns 2 meses e meio, quase 3 meses pra ler esse livrinho aqui. Eu adicionei mais post-its aqui da primeira vez que eu li, né? Se eu não me engano, da primeira vez que eu li, acho que devia ter uns 6 post-its isso aqui, gente. E eu curti muito mais essa releitura do que da primeira vez que eu li. Não digo só especificamente desse livro, mas como do restante da série inteira. Porque, cara, eu tinha uma cabeça totalmente diferente da que eu tenho hoje em dia. Eu sou mais madura atualmente, então tem coisas em que na época eu não dei muita bola e tudo mais, e hoje em dia eu dei mais bola. Tiveram coisas na época em que eu não gostei, hoje em dia eu gostei, ou vice-versa, sabe? Mas eu peguei mais pra pegar informações, essas coisas assim. Eu deixei mais explicado lá no vídeo de lido de novembro. Esse livro aqui eu curti bastante. Eu não lembrava praticamente nada desse livro aqui. Literalmente, eu não lembrava praticamente nada. ACOTAR tava muito fresco na minha cabeça. Corte de Gelo e Estrelas tava muito fresco. A Comarf tava bem fresquinho até na minha cabeça. Mas esse aqui, nada. Parecia que eu tinha lido e ele apagou da minha memória. Eu lembrava, tipo, uma ou outra coisinha disso aqui. E esse livro, pra mim, ele é o mais emocionante dos 3 primeiros de ACOTAR. Porque, cara, a gente tá no meio de uma guerra que, assim, é todo um conflito que tá acontecendo, muita coisa ali, assim, muita pressão, etc, etc. Então tem essa animação, sabe? É uma animação que eu achei que isso aqui teve puríssimo, ao contrário dos 2 primeiros livros. Os 2 primeiros livros tiveram, mas não tanto se comparado a esse livro aqui. Esse livro aqui, acho que dessa trilogia, assim, da Fairy, é o meu favorito até o atual momento. Acho que ele fica muito, assim, disputando o primeiro lugar com a Comarf. Em nenhum dos 3 eu favoritei, nem dei 5 estrelas, nem nada, né? Mas esse livro aqui, cara, eu não lembrava nada, então praticamente é como se eu tivesse lido pela primeira vez. E eu não lembrava muita coisa, gente. Tipo, não lembrava da Nesta nesse livro direito, não lembrava de quase nada. Eu lembrava de uma ou outra coisinha desse livro. Então, foi uma leve surpresa ali, assim, sabe? Uma surpresa que eu esperava, mas não esperava tanto. E aí que a gente foi para o polêmico.
Igual eu acabei de comentar com vocês, eu reli todos de ACOTAR, porque eu ainda também não li a COSF. Quando lançou a COSF em 2021, se eu não me engano, né? Eu cheguei a começar a ler ele, eu li acho que uns 2 capítulos, só que eu não tava afim, eu não tava com paciência pra ler um livro de ACOTAR, eu não tava com paciência pra ler um livro da Nesta, e eu cheguei e fiquei enrolando essa leitura. E assim, gente, vocês já sabem, ACOTAR não é minha série favorita da Sarah J Maas, até porque é Trono de Vidro. Mas ACOTAR é uma série em que eu tenho um carinho muito grande. Ela pode não ser a minha favorita da autora, mas eu tenho um carinho absurdo com os personagens, com o universo ali assim, com tudo, tudo mesmo. Então é uma memória afetiva muito grande com essa série. E por diversos fatores, que eu também expliquei no vídeo de novembro, eu li a COSF, Corte de Chamas Prateadas, A Court of Silver Flames. Esse é o estado do livrinho, eu sei que vocês gostam de ver, apreciar, enfim. Cara, eu tenho muito o que conversar com vocês com relação a esse livro, porque eu tinha pensado em gravar um vlog lendo esse livro, só que eu não sabia se isso seria muito legal. E na minha cabeça seria legal, só que aí eu pensei, cara, eu não quero que um vlog desse chegue nas mãos do fandom de ACOTAR, porque se eu não gostar desse livro, eu não quero mexer com o fandom de ACOTAR, sabe? Então, Mas vamos ao que interessa. Eu fui ler esse livro aqui com uma expectativa X. Quando eu li ACOTAR pela primeira vez, eu não me dava bem com a Nesta. Eu não gostava da Nesta. Como eu era muito nova, eu tinha vezes em que a Nesta, eu via que era uma fala da Nesta e eu já queria pular. Eu não queria saber do que a Nesta tinha pra falar nem nada. Nessa releitura, um dos motivos pelo qual eu quis reler foi pra conhecer a Nesta um pouco mais, dar uma chance pra Nesta. Até porque faltava eu ler esse livro aqui. E eu queria saber o que a Sarah J Maas tinha preparado pra gente ver da Nesta. E eu tinha uma curiosidade com relação a ela, sabe? É uma curiosidade que eu desenvolvi mais agora nessa releitura do que quando eu li pela primeira vez. Então eu tava ansiosa por esse livro, mas eu não queria criar expectativas, porque eu fiquei com muito medo de eu não gostar. Mas enquanto eu tava nessa minha releitura de A Cour, que a gente consegue ver um pouquinho a mais ali da Nesta na história da Feyre, né? Eu comecei a querer ter um pouco mais de empatia por ela. Querer ter um pouco mais de carinho por ela. E eu sabia que eu só conseguiria ter um sentimento assim, concreto e 100% quando eu chegasse no livro dela. E aí que vem a baita surpresa. Porque se você acompanhou a minha releitura de ACOTAR, né? Você viu que nenhum deles, igual da primeira vez que eu li, nenhum livro de ACOTAR foi 5 estrelas favoritado. Por mais que eu ame a Comaf, por mais que eu ame a Coor, por mais que eles sejam assim, principalmente a Comaf, por mais que sejam assim os meus xodós assim de ACOTAR, a COSF foi 5 estrelas favoritado. Eu não esperava, vocês eu acho que também não esperavam, mas foi 5 estrelas favoritado. Foi 5 estrelas favoritado. Eu tenho muito o que falar, porque fazia muito tempo em que eu não devorava um livro da Sarah J Maas em, tipo assim, dias. E acho que a última vez em que eu devorei um livro assim da Sarah J Maas, em que eu peguei um livro assim novinho em folha da Sarah J Maas, sentei pra ler e li nos 2, 3 dias, foi na minha releitura de Trono de Vidro ano passado. Em que eu li praticamente um livro a cada dia. Mas, cara, esse livro me pegou muito de surpresa, tipo, totalmente de surpresa. Porque, tipo, eu não esperava o que a Sarah J Maas tinha pra mostrar da Nesta. Eu não tava preparada, eu não sabia o que esperar da Nesta. E o que a Sarah J Maas fez com a história dela, o que ela nos mostrou ali assim da Nesta, eu achei muito lindo. E acho que ele junto de A Comaf são os 2 livros que mais mexeram comigo até agora de ACOTAR. Porque são 2 livros em que falam muito de superação, de traumas, que fala muito sobre se reerguer e tudo mais, e amadurecimento, sabe? Tanto da Feyre em A Comaf, quanto da Nesta em A COSF. E caramba, que livro bom! Juro pra vocês, que livro bom! Eu lembro que eu comecei a ler e eu já fiquei assim intrigada. Eu tinha lido acho que uns 5 capítulos, e aí depois eu fui lendo, e eu não consegui
parar de ler enquanto eu não terminasse. Acho que foi um livro em que... Eu não sei se foi por conta da releitura de ACOTAR, mas eu creio que não. Foi um livro em que realmente eu achei, assim, que superou as minhas expectativas em trocentos, assim, motivos possíveis. E esse livro aqui, eu adorei a jornada da Nesta. Eu adorei esse amadurecimento que a Sarah J. Maas trouxe pra ela. Ela mostrou que a Nesta, ela é humana. A Nesta, ela vai errar. E ela mostra também, isso foi uma coisa que eu achei muito legal. Eu não sei se todas as pessoas que leram a Cosf gostaram, mas a questão com relação ao Rhysand e a Amren, que, né, a gente já tem aquele leve rancinho, assim, com a Nesta ao longo da trilogia, né, da Feyre. E a gente começa a apontar o dedo dela como a vilã. Mas nesse livro a gente começa a ter eu pelo menos tive, né? Eu tive um pouquinho de ranço do Rhysand e da Amren. E eu fiquei tipo assim, cara, mas que saco. Eu amo tanto esses personagens e tô tendo um pouco de rancinho dele. Até que na hora deu um estalo na minha cabeça. Eu pensei, cara, é de propósito. A Sarah J. Maas tá fazendo isso de propósito pra ela mostrar que todos os personagens vão fazer merda. Todos os personagens vão errar, eles vão falar merda, essas coisas assim. E isso acontece. Isso acontece, e, tipo, não significa que um personagem fez mais ou fez menos, que ele tem que ser taxado como um herói ou como um vilão, entendeu? E eu gostei da trajetória, muito da trajetória da Nesta aqui, né? A gente vê o começo da Nesta, ela ainda sendo, assim, uma pessoa muito fechada, uma pessoa que a gente ainda tem um ranço ali, assim, com ela no começo do livro, mas que aos poucos, quando a gente vai vendo um pouco mais dentro dela, um pouco mais do esforço dela ali, assim, ela indo treinar com Cassian, ela indo trabalhar na biblioteca, ela criando ali, assim, o círculo de amizade dela, né, meio que o círculo íntimo dela com a Gwen, com a Emery, ela se reconciliando com as irmãs, ela e o Rhysand tendo uma trégua por conta tanto da Feyre quanto do Cassian. E ver ali, assim, a Nesta voltando à vida, cara, depois de tantos traumas, depois de tanta coisa que ela passou, eu achei uma história muito bonita. E acho que eu já tinha pegado um pouco do que seria esse livro. Engraçado, esse foi um dos poucos livros que a Sarah J. Maas lançou em que eu não peguei spoiler. E é muito engraçado porque eu achei que eu iria pegar muito spoiler desse livro, não peguei. Mas eu lembro que quando eu abri esse livro, quando eu vi a dedicatória desse livro, eu já cheguei e falei, cara, esse livro vai ser intenso. E foi realmente. E eu adorei. Eu fiquei muito viciada porque eu não sabia o que esperar. E ainda tem essa questão da gente saber, tipo, mais adentro dos poderes da Nesta e etc, etc. Que foi maravilhoso. E um adentro aqui bem rapidinho. As migalhas de Gwen e Ezreal que a gente tem nesse livro são maravilhosas. Perdão, eu não vou opinar com relação a isso. É mais um motivo pra eu não querer enfurecer o fã de ACOTAR. Porque o fã de ACOTAR tem muita treta, gente. Eu não quero ficar no meio disso. Mas eu gostei. Isso aqui foi lindo. Essa aqui foi sim a reviravolta do meu mês. A surpresa do meu mês de dezembro. Porque esse foi um livro em que eu achei que eu ia dar tipo umas 3 estrelas e meia. E ele acabou, assim, sendo tudo o que eu tava precisando e eu não sabia. E eu lembro que quando eu terminei ele, eu fiquei tipo assim, cara, como que eu não li você, tipo assim, antes? E eu entendi que não era pra eu ter lido ele antes, era pra eu ter lido ele agora. Ele teve um momento certo ali sem pra eu ler. Teve um momento certo porque talvez se eu tivesse lido ele quando ele lançou, eu não teria curtido tanto, eu não teria gostado tanto, eu não teria entendido tanto. E isso aqui... Parabéns, eu tenho um novo xodó. Isso aqui vai ficar junto com o Trono de Vidro, assim, vai ser meu xodó, porque a Sarah J. Maas me conquistou. E eu adorei que ela fez essa questão da gente odiar a Nesta ao longo da trilogia da Feyre. A gente não querer entender a Nesta, a gente ficar com essa raiva, com esse ranço dela mesmo. E o quarto livro de ACOTAR, que ela lançar, todo mundo fica muito animado e bum, a notícia é que o livro é da Nesta. E todo mundo fica tipo assim, ah não, que saco, eu não quero ler um livro da Nesta. E aí vem a divisão, né, do pessoal. Isso acontece com todo qualquer livro, né, gente? O pessoal que gosta, o pessoal que não gosta. E isso aqui foi uma grande surpresa pra mim, porque eu realmente não esperava que a história da Nesta fosse mexer tanto comigo desse jeito. Então, assim, eu tenho agora um carinho absurdo por Nesta e Cassian. Enquanto eu li a Cosf, eu decidi intercalar com um romance no meu Kindle. Porque eu falei, cara, eu não quero acabar... Eu achei que a Cosf seria a minha última leitura de 2023. Então eu pensei, tipo, cara, eu não quero acabar 2023 com ressaca literária, que foi uma coisa que aconteceu ano passado comigo. Eu li um livro muito bom, que se eu não me engano foi Recursão, ano passado, né? Que é o meu xodó todinho.
E eu fiquei de saco literário, eu não sabia o que começar a ler no começo do ano, eu não sabia, eu não tava afim de ler nada, e eu não queria que isso acontecesse de novo. Então eu decidi intercalar com Love Redesign, da Lauren Asher, que é uma das minhas autoras favoritas de romance, se não a minha autora favorita de romance. E ela é a autora de Dirty Air, que vocês sabem que eu amo. Ela é a autora de Dreamland Billionaires e ela agora também é a autora de Lakefront Billionaires. Esse livro aqui é o primeiro dessa série nova, né? Eu já tinha lido todos os livros da Lauren Asher e só faltava esse aqui pra eu terminar até atualmente os publicados, né? E 5 estrelas favoritado. Eu terminei ele um dia depois de eu ter terminado a Costa, porque eu fiquei vidrada nos dois. Foi assim... um equilíbrio perfeito, sabe? Uma fantasia que tava, assim, me conquistando e um romance de uma autora favorita. Porque quando eu li a sinopse e eu vi a capa desse livro aqui, eu fiquei tipo assim, cara, eu sinto o cheiro de que vai ser meu favorito da autora. Só que eu não queria criar expectativa. A única coisa que eu sabia desse livro é que ele era rivais de infância, ele assim. A única coisa que eu sabia. Eu não sabia de mais nada. E vou resumir aqui um pouquinho pra vocês a sinopse bem resumidamente, porque pra gente não levar muito tempo. A gente vai ter o Julian e a Dahlia. Eles dois cresceram numa cidadezinha pequena, né? Que é a mesma cidadezinha pequena que se passa Final Offer, que é o último livro da Dreamland Billionaires. O que eu mais gosto dessas séries da Lauren Asher é que a gente tem essa junção dos universos, sabe? Então a gente vê um pouquinho de cada personagem, assim, das séries dela. E isso é lindo. E aí que eles dois são rivais desde a infância. As mães deles dois são melhores amigas desde crianças, elas cresceram juntas e fizeram questão dos filhos delas crescerem juntos. Só que eles têm essa rivalidade enorme entre eles dois. Chegou num ponto em que, quando eles foram pra faculdade, eles deram, assim, uma mini trégua, né? Que eles viraram levemente amigos e tiveram um romance, ele assim. Só que aconteceu uma coisa, ele assim, em que os dois se separaram, ele assim. Cada um seguiu um caminho diferente e tem um ranço absurdo um do outro. E, se não me engano, passam 10 anos. E a Dahlia, ela tá se divorciando do marido dela, né? Que é um babaca. E a gente vai descobrir por que ele é um babaca. E aí ela volta pra cidadezinha pequena dela. E ela vai encontrar com quem no primeiro dia? O Julian. Eles não se veem, tem 10 anos. Eles continuam com essa rivalidade toda e com esse leve ranço entre os dois, porque as coisas não terminaram bem da última vez. E ela tá de volta à cidade e porque ela tá meio depressiva ali assim, tudo mais, passando com relação a esse divórcio e diversas inseguranças dela. A mãe do Julian sugere que ele convide a Dahlia pra trabalhar num projeto junto dele. A Dahlia é designer de interiores e o Julian tá ali trabalhando na empresa dele, que é mais ou menos ali assim no meio do ramo de engenharia e arquitetura. E isso me conquistou de certo modo. E eu fiquei tipo assim, cara, rivais, já não olham na cara do outro direito, já querem voar no pescoço um do outro. E ainda vão ter que trabalhar juntos. Isso foi maravilhoso. É meio com um romance de segunda chance ele também, né? Porque eu, igual comentei com vocês, eles tiveram um certo romance no passado. E Cidade Pequena, gente. Eu amo romance de Cidade Pequena, é muito bom. E esse livro foi impecável. Impecável. É um livro que tem duplo ponto de vista, né? A gente consegue ver dos dois lados. E foi 5 estrelas favoritado. E eu ouso dizer que eu acho que ele fica no primeiro lugar, assim, no meu pódio, disputando esse primeiro lugar com Terms and Conditions. Cara, que livro bom, que livro viciante. A escrita da Lauren Asher, ela mudou muito e melhorou muito. Eu lembro que eu já amava a escrita da Lauren Asher quando ela escreveu Dirty Air, que foi a primeira série dela, né? Uma série de Fórmula 1. Aliás, leiam, muito boa. Mas hoje em dia a escrita dela tá 1000 vezes melhor e eu adorei o que ela fez com esses personagens. Adorei que ela soube desenvolver ambos os personagens, tanto o Julian quanto a Dahlia. E é lindo ver o crescimento deles, é lindo ver eles assim, convivendo juntos, ver aquela pegação no pé um do outro. É incrível, é maravilhoso. Ela soube fazer tudo o que eu pedi num livro. E vocês já sabem, eu sou muito fã de rivais acadêmicos, rivais de infância, qualquer coisa que envolva rivais. E esse livro foi, tipo assim, tudo o que eu mais amo junto, misturado e colocado impresso num livro. Maravilhoso, parabéns, que livro. Acho que esses dois, a Cosby e Love Redesign, foram, assim, o ápice do meu mês. Foram, tipo assim, os únicos favoritados do mês. Quando eu terminei Love Redesign, faltava mais ou menos, acho que uns 5 dias pro ano acabar, mais ou menos, uns 4, 5 dias. E eu cheguei e falei, eu acho que ainda dá tempo de eu ler um livro. Eu queria muito ter voltado a ler fantasia.
Mas eu cheguei e falei, cara, se eu for começar uma fantasia ou continuar uma fantasia, primeiro, eu não sei se eu vou ficar muito viciada a ponto de eu terminar ainda esse ano. Segundo, tem muita informação, então eu vou ter que ler assim um pouco mais devagar até eu conseguir engatar. Então não vai colar de eu ler uma fantasia nesse tempo, porque é raro eu encontrar uma fantasia que me deixe assim muito viciada a ponto de eu ler 1, 2 dias, 3 dias. Então eu cheguei e falei, é hora do romance. E aí que eu não demorei muito pra escolher um livro, por incrível que pareça, porque normalmente vocês sabem que eu demoro um tiquinho pra escolher. Mas eu escolhi ler Things We Never Got Over, da Lucy Score, que veio como título As Coisas Que Nunca Superamos. E eu queria ter lido esse livro há muito tempo, desde quando ele lançou lá na gringa, que eu vi o pessoal falando super bem. E eu fiquei tipo assim, cara, eu quero ler esse livro. Só que ele veio pro Brasil e o pessoal ficou muito dividido. Teve um pessoal que amou muito, teve um pessoal que odiou esse livro. Eu fiquei tipo assim, cara, eu não sei se eu quero mais ler. Eu fiquei assim com um pé atrás com esse livro. Porque eu fiquei tipo assim, eu tô com medo de eu perder o meu tempo com um livro muito ruim. E eu não gosto disso. Mas, enfim. Falei, eu vou ler ele. É o único livro que tá vindo na minha cabeça. É o único livro que eu tô pensando em querer ler, que tá me dando vontade. Não vou ficar perdendo tempo escolhendo outro livro. E foi o que eu fiz, eu li ele. Ele foi 4 estrelas e meia. A gente tem algumas coisas a conversar. Primeiro eu vou resumir a sinopse pra vocês. É romance de cidade pequena, tá bom? A gente tem a Naomi. A Naomi, ela tá ali, assim, literalmente no casamento dela. Ela ainda não entrou no altar. Quando ela tá pra casar com um babaca. A gente vai descobrir também porque que ele é um babaca. Mas aí ela tem uma irmã gêmea, que é a Tina. Elas são gêmeas idênticas, com exceção de uma ou outra mudança ali, assim, né? É tipo tatuagens, essas coisas assim. Mas enfim, não importa. Importa, mas não importa. A Tina vai mandar mensagem pra ela antes dela entrar no altar, falando que ela precisa de ajuda urgente e pra ela trazer dinheiro. Fala pra ela encontrar com ela nessa cidadezinha pequena, né? E a Naomi, ela é considerada a gêmea boa, então ela acha que ela sempre tem que estar cuidando da irmã, se responsabilizando pela irmã. Só que a Tina, ela é uma criminosa. Ela, assim, cometeu trocentas atrocidades. Ela tá sendo ali, assim, caçada no país inteiro, praticamente, podemos dizer assim. E ela é uma péssima irmã, caramba. Ela é uma péssima irmã. Só que a Naomi vai. Ela larga o noivo no altar e vai atrás da irmã. Só que quando ela chega na cidadezinha pequena, ela fica instalada ali, assim, numa hospedagem, assim, muito, muito, muito furreca. Tipo, tem barata pra tudo qualquer lado, tem rato pra tudo qualquer lado. Aquilo ali é um nojo. E ela deixa as coisas dela lá, ela pega o carro e vai encontrar com a Naomi, com a Tina, num meio que um café ali, assim, podemos dizer. E quando ela chega lá, todo mundo da cidadezinha pequena fica achando que ela é a Tina. E naquela cidadezinha ninguém gosta da Tina. Porque ela cometeu trocentos crimes ali, cara. Então, ela fica tentando explicar, tipo assim, gente, eu não sou a Tina, eu sou a Naomi. Ela fica tirando a carteira dela, tem uma foto com a Tina, ela fica mostrando toda hora. Só eu, Tina, Tina. Tem uma diferença, caramba. E aí todo mundo passa a entender. E aí que ela vai esbarrar no Nox. O Nox vai ser um babaca na hora que eles se conhecerem, porque ele vai achar também que ela é a Tina. Ele vai ser muito escroto com ela, perdão, mas é a verdade. E aí que a Tina não vai aparecer. Ela vai roubar o carro da Naomi, ela vai roubar as coisas da Naomi lá na hospedagem. E quando a Naomi chega na hospedagem, a única coisa que ela encontra é a filha da Tina, que ninguém sabia da existência. Bom, com exceção do pessoal da cidadezinha pequena, mas tipo, os pais delas não sabiam, nem a irmã, nem ninguém sabia que a Tina tinha tido uma filha de 11 anos, chamada Wayley, que é uma gracinha, ela é um amorzinho. E literalmente a Tina chegou e falou assim, você vai cuidar dela e ponto final. E vazou pra fora da cidade, vazou com tudo. Então a Naomi sente a responsabilidade de ter que cuidar da Wayley e assumir a tutela dela, né? Ela tá enviando papéis, todo nesse processo, assim, né? Pra ver se ela vai ser uma tutora decente ou não. Tipo, se o governo vai decidir isso, né? E aí ela vai ter que decidir, ela decide ficar nessa cidadezinha pequena, ter a vida dela ali, né, arranjar um emprego pra sustentar a sobrinha, etc, etc, enfim. Só que tem o Nox. É aí que tá a bosta, minha gente, que é esse romance de cidade pequena, né, Grumpy Sunshine, parará, menina de cidade grande, cara de cidade pequena, rabugento, inferno de homem. Mas vamos ao que interessa. Esse livro não foi 5 estrelas, pelo único motivo. Nox Morgan.
Esse livro tem duplo ponto de vista, então a gente conseguiu ver de ambos os personagens. Mas o que pega, pra mim, 90% do livro, Nox é um completo babaca. Perdão, mas é verdade. Pelo menos na minha opinião, eu achei. Ele é muito escroto, ele é muito babaca. Ele tem 40 anos e age como um moleque de 18. Literalmente mesmo. Ele é um saco. Todo o capítulo dele, ele fica batendo na tecla, tipo assim... A Naomi é fofinha, etc, etc. Mas ela é carente, ela é isso, ela é aquilo. Ela é aquele tipo de mulher que quer casar. E eu não quero casar. E parará, enfim. Ele fica batendo na tecla de tipo assim, eu não quero ela. Não quero. Não quero de jeito nenhum, entendeu? Mas ele sabe que lá no fundo ele quer. Só que ele fica batendo na tecla, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Ele fala trocentas atrocidades na cara dela e pelas costas dela. E ele não permite que ela, tipo assim, tenha uma amizade ou um outro relacionamento com outra pessoa. Tipo assim, ele fica, eu não quero você. Mas você não pode querer ninguém. Cara, pra um cara de 40 anos, pelo amor de Deus, não. Eu perdi minha paciência ali. Eu fiquei, tipo assim, cara, eu vou dar uma chance. Ainda bem que eu dei. Porque, mais ou menos lá pro final do livro, né, mais lá pra segunda metade, o Nox dá uma melhorada. A gente vê que o Nox, ele passou por diversos traumas. Mas isso justifica, mas ao mesmo tempo não justifica o fato dele ter sido muito babaca com ela, sabe? Então, é complicado, mas eu gostei. Eu gostei do livro, adorei a escrita da Lucy Score. Eu assim, devorei o livro. Eu literalmente comecei num dia e terminei no outro. E o que? Acho que em 2 horinhas que eu sentei, eu já li metade do livro, pra vocês terem noção. O livro tem umas 500 e poucas páginas, ele é um calhamacinho. Mas eu devorei, eu fiquei encantada pela Naomi, pela Waylay. Eu adorei o romance de Cidade Pequena ali, assim, a gente vendo personagens que vão ser os protagonistas dos próximos livros da série. A gente vendo ali, assim, coisas que vão ser explicadas nos próximos livros. E no meio desse romance a gente tem toda a questão da Tina, né? Porque a Tina fugiu com as coisas da Naomi, a polícia tá tentando encontrar a Tina. E tem todo um rolê ali, assim, do crime atrás, enfim. Eu adorei, achei que foi um bom cura-ressaca se fosse necessário. Então... valeu a pena 4,5 estrelas. Só tirei meia estrela mesmo assim, porque passei raiva em excesso com o Nox, que poderia ter sido, assim, evitado, de certo modo. E aí que restaram 2 dias de 2023, eu falei, cara, eu acho que se esse segundo volume me prender muito igual o primeiro, eu acho que eu consigo ler o segundo volume ainda esse ano. E foi o que aconteceu, eu terminei esse livro literalmente ontem. Esse vídeo está sendo gravado dia 1º, eu terminei ele ontem. E... também viciante, eu devorei, eu não consegui largar. Esse é Things We Hide From The Light, que veio traduzido como As Coisas Que Guardamos em Segredo. E ele vai contar a história do Nash, que é o irmão mais novo do Nox, né? É chefe de polícia da cidade pequena, né? E a gente vai conhecer a Alina, que ela chegou na cidade pequena no final do primeiro volume, né? E ela já foi namoradinha de faculdade do Nox, e ela tá ali na cidade agora por um motivo que ninguém sabe. Aí ela deu a desculpa de tipo, eu vim visitar o Nox, ele é um amigão agora, né, etc, etc. Só que ela esconde algumas coisas, o Nash também esconde algumas coisas, né? O Nash passou por uma situação meio traumática, ele assim, no primeiro volume, que a gente vê. E ele tá tentando se recuperar fisicamente e psicologicamente. E ele e a Alina vão ser vizinhos, porque eles vão... no caso, o Nash mora num apartamento e a Alina mora no outro. E eles vão se sentir, assim, fisicamente atraídos um pelo outro. E tem toda essa questão, porque o Nash, ele não gosta de mentirosos e a Alina esconde algumas coisas dela. No caso, ambos os dois têm barreiras que eles criaram em torno deles. Então, o Nash não se abre com o que ele sente, o que ele tá passando, que ele precisa de ajuda, essas coisas assim. E a Alina, ela não se abre com ninguém, ela não fala o trabalho dela, ela não fala o que ela faz, ela não se permite ter relacionamentos. Tudo por conta também de um trauma que ela passou na adolescência. Então, a história vai ser basicamente essa, porque eles vão se dar muito bem no começo, eles vão ter aquela flertada ali assim, vão virar muito amigos, só que em certa parte da história eles vão começar a se odiar. E aí tem todo um rolê. Mas eu gostei. Esse eu dei 4 estrelas. Eu tirei 1 estrela, porque assim... deve ser da família Morgan, porque isso eles falaram no livro 300 vezes. Os Morgans, eles conseguem ser muito babacas em diversas situações. E o Nash, eu adoro o Nash desde o momento em que ele apareceu no primeiro livro. Eu tenho um carinho enorme por ele, eu adorei.
Ele foi babaca algumas vezes, foi, mas em certo ponto eu consegui entender ele, e em certos pontos eu discordava dele. Mas ele foi pra mim o que salvou o livro. Porque a Lina, eu gostei dela. Ela é uma personagem assim top. Mas eu não consegui amar ela do jeito que eu amei a Naomi. Do jeito que eu amei até mesmo a protagonista do terceiro livro, né? Que é a Sloane. Eu não sei pronunciar o nome dela, mas fala assim. A Lina é uma personagem top, eu curti ela. Ela tem aquela essência, tipo assim, menina top, assim, tipo, lacrei, sabe? E eu gostei dela, eu gostei da atitude que ela tem e tudo mais. Só que ela, muitas vezes, eu peguei achando ela meio chata. Ela e o Nash. E tiveram alguns momentos ao longo do livro em que eu pensei muito em abandonar esse livro. Porque acho que dos 3 da trilogia, era o que eu menos estava interessada em ler. Mas eu curti. Valeu a pena eu ter lido. Porque, não só pela história desses dois, mas também porque a gente tem ali umas migalhas de algumas coisas, né? Coisas que a gente vê no primeiro livro, coisas que a gente vê no final do primeiro livro, coisas que a gente vê, que a gente vai ver também no terceiro livro. Então a gente tem migalhas ali assim do próximo casal, que eu sinto que vai ser meu livro favorito da trilogia. Eu acho que ele vai ser o único 5 estrelas favoritado. Mas eu curti. São 2 livros que foram viciantes, que eu não conseguia largar, então valeram super a pena. Eu achei que as notas também valeram bem a pena. Então, foi isso o que eu li no mês de dezembro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Façam aí as coisinhas de sempre e tudo mais. Eu prometo colocar meu conteúdo em dia nesse canal, pelo amor de Deus. Eu prometo que esse ano eu não vou atrasar, se Deus quiser, nenhum conteúdo aqui pro canal. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.